Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Vamos estudar hoje sobre os apóstolos e discípulos de Jesus e o papel deles no cristianismo, como que os atos deles refletem até hoje em nós e foram bons para nós. Veja que Jesus recebeu de Deus a missão de formar o nosso planeta, ele que é governador do nosso planeta, e de guiar os espíritos que reencarnam na Terra. Então ele guiou tanto a formação do planeta, o início da formação dos corpos, o desenvolvimento espiritual dos princípios inteligentes que foram dados por Deus a Jesus para que eles os guiassem. Recebeu os capelinos que vieram de outra constelação, né, degredados para aprenderem também aqui no nosso planeta e guiou a todos. Mas Jesus também, ao longo desse tempo, mandou emissários que pudessem trazer luz ao entendimento das pessoas. Então nós vemos Buda, a gente viu Moisés e no Velho Testamento outros, né, que trouxeram assim entendimentos. Então as pessoas até aquele momento elas estavam muito ligadas à justiça, olho por olho, dente por dente. Mas já era tempo de inaugurar uma nova era para a Terra, a era do amor, e que a gente pudesse pensar não só na justiça, mas na justiça com amor. E Jesus, né, encarnou no nosso planeta e começou a sua missão a partir dos 30 anos com o batismo feito por João Batista, que apresentou ele aos povos, aos seus seguidores, né? Então, a partir daquele momento, Jesus veio nos ensinar as leis de Deus. Isso que é importante. Ele foi dando um caminho, um norteamento para a gente evoluir. Como evolui o universo? Essas leis de Deus são universais. Então, elas devem ser aplicadas em qualquer lugar do universo. E a nossa Terra, as pessoas que aqui estavam, já tinham condições de receber esses ensinamentos, que foram completados depois com o Espiritismo. Não na parte moral, que Jesus ensinou tudo, mas algumas coisas sobre a espiritualidade que a gente ainda não tinha nem a ciência, nem condições de aprender. Então Jesus veio trazer o amor àquela lei e as leis de Deus para nós, né? Mas como ele sabia que a partir do momento que ele começasse a sua jornada, os seus ensinamentos, ele ia ser muito perseguido, porque os poderosos da época não iam aceitar essa lei de fraternidade, de caridade, de olhar o próximo como a si mesmo, que ninguém é maior porque está em cargo diferente, que o que traz a superioridade é a moralidade e a intelectualidade juntas, né? Isso que faz o espírito ser superior, o que ele conhece e aquilo que ele tem de amor no coração. E as pessoas na época não aceitavam, estavam sob o Império Romano, sob o jugo dos romanos, e nem as pessoas que eram ligadas às religiões queriam deixar seus locais ali, seus postos, né, para aceitar que todos éramos iguais perante Deus. Então Jesus, por 3 anos e pouco, ele ficou aqui na Terra, encarnado, né? E ele transmitiu às pessoas, a Palestina, a Galileia, ali onde ele ficou, os seus ensinamentos, né? Mas ele chamou 12 pessoas, que eram espíritos já de alguma forma preparados, já reencarnaram com essa missão, para que pudesse segui-lo e aprender tudo aquilo que ele podia ensinar nesses 3 anos. E essas pessoas foram consideradas seus apóstolos. Apóstolo é uma palavra grega que quer dizer enviado de Jesus para divulgar os seus ensinamentos. Foram 12. Então nós vamos conhecer rapidamente eles, né?
Seria André, que é irmão de Simão Pedro, que foi o primeiro que Jesus recrutou, né? Temos Bartolomeu, que depois do tempo que passou com Jesus, ele foi divulgar na Índia, na Armênia, na Mesopotâmia, Pérsia e no Egito as mensagens de Jesus. Temos Filipe, que pregou na Frígia, na Ásia Menor, né? Morreu idoso. João Evangelista, que é um dos que a gente mais conhece, que escreveu o Apocalipse, né? Escreveu os Evangelhos, né? E foi aquele que Jesus, na hora da sua morte, que ele estava crucificado, ele entregou, falou, mulher, né? Falando para Maria, sua mãe, eis seu filho, filho, eis a sua mãe, né? Que ele designou João Evangelista para poder cuidar de Maria. Judas Tadeu, né, que era considerado um primo de Jesus, mas o pessoal naquela época eles andavam juntos, falavam que ele era irmão de Jesus, mas na verdade era primo. Foi ele que Jesus, no casamento dele, que transformou água em vinho, né, e ele se converteu como apóstolo de Jesus. Mateus, que tinha ele era um cobrador de impostos, era uma profissão não muito bem vista pelo povo, mas se converteu também como apóstolo de Jesus. Simão Pedro, que é muito conhecido, que era considerado a rocha por causa da sua mediunidade e sua firmeza também. Ele que andou sobre as águas quando Jesus, né, quis mostrar a fé, a necessidade da fé. Temos Simão o Zelote, que também pregou na Palestina. Tiago Maior, né, que era irmão de João. Também, todos eles, aqui está a forma que eles morreram, todos eles morreram, se doaram, de uma forma muito especial. Eles morreram assim, muito perseguidos, a maioria deles. Tá? Tiago Menor, né, que também era irmão de Mateus, de Judas Tadeu, primo de Jesus, né? Temos Tomé, que é aquele que duvidou quando Jesus apareceu, depois em perispírito, após seu desencarne, ele quis tocar as feridas de Jesus. Judas Iscariotes foi o que traiu Jesus pelos dinheiros, mas na verdade ele queria provocar Jesus a fazer a revolução do Salvador. Ele não tinha entendido ainda que a missão de Jesus era de salvar almas, transformar almas para a evolução e não acabar com o jugo romano sobre as pessoas, né? E ele acabou se suicidando. Foi amparado depois por Jesus e Maria o recolheu dos umbrais, né? Mais posteriormente, né? E ele, numa reencarnação posterior, foi Joana d'Arc, né? Vindo a se redimir, auxiliando a divulgação da doutrina de Jesus. Judas foi substituído por Matias, que também ele era um discípulo de Jesus. Ele acompanhava Jesus e eles elegeram Matias no seu lugar. Temos uma pessoa também que não foi apóstolo de Jesus, quer dizer que ele não viveu junto a Jesus quando Jesus estava encarnado. Ele se converteu após, Paulo de Tarso, ele foi que deu o início à perseguição dos cristãos, mas que na estrada de Damasco, Jesus apareceu em espírito para ele, a luz de Jesus chegou a cegá-lo provisoriamente, e aí ele se converteu num dos maiores divulgadores da doutrina do Cristo, né? Mas ele foi um discípulo após a morte de Jesus e não um apóstolo, né? Então, o que Jesus fez? Jesus, esses 3 anos e pouco que ele ficou com os apóstolos, ele preparou um por um. Os apóstolos traziam suas dúvidas e ele ensinava como devia proceder diante das leis de Deus, né? Então, Jesus preparou eles, ensinou eles, deu exemplo de cura, de caridade. Jesus usava seu tempo para o esclarecimento e o bem do próximo, e eles aprenderam muito fortemente isso.
né? Então, nessa trajetória, Jesus amparou a dúvida de um por um, esclareceu como deviam fazer, como deviam se renovar, quais os sentimentos deveriam deixar brotar no coração para ajudar o próximo. Deu, após o desencarne de Jesus, os apóstolos ficaram meio perdidos, mas logo Jesus apareceu após a crucificação, né, em perispírito, se materializou, ficou por 40 dias. E nesses 40 dias ele orientou os apóstolos e também outros seguidores. E ele disse aos apóstolos a sua missão, que era ir pelo mundo inteiro, anunciar a boa nova, a boa notícia para toda a humanidade. Que boa notícia! Tudo aquilo que eles aprenderam sobre Jesus, que a gente aprende hoje nos evangelhos, né? Além dos apóstolos, Jesus também tinha os 70 ou 72 discípulos da Galileia, que Jesus também falou a eles, designou cada 2 pessoas para ir avante no mundo, divulgar todos esses ensinamentos. Olha o que Jesus falou a todos. E diante, em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, as quais se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu amor. Ou seja, estão em aflição porque realmente se afastaram do amor de Deus. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes, de minha parte, que é chegado o reino de Deus, para as pessoas terem esperança. Trabalhar em curar os enfermos. Olha, vamos prestar atenção que esse dever é um dever de todos nós, auxiliar o próximo, né? Limpar os leprosos, é o que tinha, os doentes da época. Ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou da desilusão, das desilusões ingratas do mundo, morto em espírito, no sentido que são pessoas que estão no crime, não pensam no bem. Esses estão mortos perante as leis de Deus, mas morto entre aspas, no sentido de que avivar esse espírito, dê esperança, ensine a ele o que é bom, o que é o bem. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Jesus falou, faça o bem, ensine ao próximo seus talentos, mas dê graça, porque de graça recebeu esse dom de Deus, né? Então, isso aqui é uma passagem muito importante para nós também. Onde a gente se encaixa nisso? Será que é só aqueles apóstolos de 2000 anos atrás que devem agir conforme aquilo que Jesus ensinou? Não, isso também é um chamamento para nós, para a gente se renovar e ajudar os outros, fazer esse bem, né, ao mundo, divulgando só através da palavra, também a palavra, mas divulgando através das ações. Jesus ensinou os apóstolos a agir, não lá só chegar diante do doente, falar, ai que pena, você está doente, Deus te ampare. Não, eu vou te ajudar, o que eu posso fazer? Trazer um prato de comida, né? Comprar um remédio, o que eu posso fazer para te ajudar? Jesus ensinou as pessoas não ficarem só lamentando os apóstolos e a todos nós, mas agir efetivamente para que o bem se instale no mundo. E olha, Jesus começou com 12 seguidores, mais 70, aquelas pessoas que estavam ao redor. Isso divulgou pelo mundo inteiro. Então é possível através do nosso exemplo. Eles exemplificaram e agiram. E é isso que cabe a nós hoje, né? E fizeram uma coisa muito bonita, a Casa do Caminho. Após Jesus desencarnar e ter com eles, Jesus pediu para que eles fossem para Jerusalém. Lá eles fundaram a Casa do Caminho, que era um lugar que recebiam pessoas doentes, excluídas da sociedade, mas que precisavam do aconchego, precisavam receber os ensinamentos de Jesus para se modificar, né? Então eles faziam isso, acolhiam, ajudavam, saíam pelas ruas pedindo, a fim de que pudessem recolher alimentos e doações às pessoas. Com o tempo eles começaram a produzir esses alimentos, a produzir as roupas, né? Paulo
e outros ensinaram a tecer as roupas. Então eles realmente fizeram da Casa do Caminho um exemplo daquilo que Jesus veio ensinar. Aproveitaram suas vidas, né? Além de ter suas vidas no seu dia a dia, dedicaram quase que seus tempo inteiro a divulgar a doutrina do Jesus e praticar realmente, efetivamente a doutrina de Jesus. Mas eles trabalhavam para se sustentar. Ninguém ali deixava de trabalhar, né? Eles não ficavam à expensa, às custas daquela Casa do Caminho. Todos trabalhavam, faziam alguma coisa em prol para que pudesse sustentar e sustentar também essa instituição. E as palavras de Jesus, Jesus não escreveu nada. Então como que a gente sabe até hoje esses ensinamentos? Seus discípulos e apóstolos foram que escreveram sobre as passagens de Jesus. Então vamos lá, os 4 evangelistas, como são chamados, foi Mateus, que foi um dos apóstolos, foi Marcos, que era sobrinho de Pedro, que era o apóstolo, foi Lucas, que era um médico e era discípulo de Paulo de Tarso, e João, que é o apóstolo que cuidou, o evangelista, que é o apóstolo que cuidou de Maria. Eles deixaram para nós toda essa riqueza. E olha a importância, se não fosse eles escrevendo, divulgando, trazendo aos corações daquela época os ensinamentos de Jesus, não estávamos nós hoje da forma que estamos, não havíamos, esse ensinamento não havia chegado até nós. Lembra que Jesus também falou por parábolas, para que ninguém conseguisse deturpar os seus ensinamentos. Paulo de Tarso também escreveu no Evangelho as epístolas. Eram cartas que ele mandava para as igrejas, no caso, aquelas localidades que se foram fundadas sobre a orientação dos ensinamentos de Jesus. Ele escrevia também. Então, a implantação da mensagem evangélica na face da terra é atribuída a esses apóstolos, a esses discípulos, esses seguidores de Jesus, que iam aos circos romanos, lá eram queimados, eram jogados às feras para serem devorados, e que cantavam a Deus, sabendo que estavam exemplificando o amor a Jesus. Tudo isso impactou muitas pessoas e tornou essa mensagem eterna na nossa terra. Então tiveram atitude de coragem, de exemplificação no bem. E não foi só naquele momento lá não, ao longo dos séculos eles encarnaram também, disse que Chico Xavier também, né, seria João, né, João Evangelista, né, e que ao longo dos séculos eles estão sempre se revezando e cuidando, junto com Jesus, da expansão do Evangelho em nossos corações. Então, o que cabe a cada um de nós pensarmos, como espíritas, como cristãos, o que nós estamos fazendo de exemplo, de caridade, para difundir o Evangelho de Jesus. Isso é muito importante, porque mais do que falar é agir, né? Agir, se a gente age de uma forma caridosa e bondosa e compreensiva para com o próximo, efetivamente, não é que a gente tem que ser só bonzinho, mas a gente tem que agir com caridade em todas as situações, para que a gente possa, é a melhor forma da gente divulgar a doutrina de Jesus, é amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus acima de tudo. Fiquem em paz, um beijo para todos. Tchau!